Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, em primeiro lugar eu tô com a garganta ruim, tô com dores pelo corpo, eu acho que eu tô com a garganta ruim, com algum problema, mas não é nada demais não. Então por isso que eu tô meio séria assim, meio abatida, tô mal mesmo, gente, enfim. Mas eu precisava vir fazer esse vídeo pra vocês. Se trata de um vídeo para alertar para vocês tomarem cuidado com os destruidores de sonhos, com os sabotadores de sonhos. São essas pessoas que não podem ver você falando que vai fazer alguma coisa, não podem ver você dizendo que tem um sonho, que elas querem mostrar para você e elas querem provar para você a qualquer custo que você não tem capacidade, que você não nasceu para isso. E esse vídeo eu vim fazer inspirada num vídeo que eu assisti da Dani Russo, onde ela fala mais ou menos isso. A Dani Russo é uma youtuber com mais de 4 milhões de inscritos e ela tinha o sonho de ser MC e agora ela é uma MC. Ela fez a primeira música dela, que bateu mais de 40 milhões de visualizações. E aí um certo outro MC que tá muito na mídia agora, ele falou pra ela que ela não nasceu pra isso, que ela não tem capacidade pra isso. E nesse vídeo exatamente ela fala que ela tem sim, porque ela disse que ia ser youtuber e a família dela não apoiou, não deu apoio, mas mesmo assim ela acreditou no sonho dela. Ela falou, eu vou ser sim. E hoje ela tem esses 4 milhões de inscritos e ela não tem nem 2 anos de canal. E ela falou, e quando eu decidi ser MC, eu falei, sim, eu posso. E não porque eu sou uma youtuber de milhões, e sim porque eu me esforço, porque eu trabalho pra isso, porque eu luto, porque eu treino, porque eu tô aprendendo pra isso. E aí ela disse coisas que eu concordo muito, que ninguém nasceu sabendo nada, que tudo pode ser aprendido. Então se você tem um sonho, não dê ouvido a essas más línguas, a essas pessoas que só porque não tentaram ou não conseguiram fazer, se realizarem, elas também não querem que você se realize. Assim como me disseram hoje, a inveja é a arma dos incompetentes. Então essas pessoas que gastam a vida, eu não sei, eu fico pensando assim, a minha vida é tão corrida, a vida de vocês também deve ser tão corrida. E essas pessoas gastam minutos e segundos importantes da vida delas, que elas podiam estar trabalhando para crescer, que elas poderiam estar ouvindo palavra de crescimento, que elas poderiam estar ouvindo palavra de bênção. Elas gastam esses minutos preciosos da vida dela para fazer mal aos outros, para escutar palavra de derrota, para escutar palavras de confusão, de fofoca. E aí isso é muito triste, porque muitas dessas pessoas estão passando por momentos difíceis e por isso querem descontar essa raiva em alguém. Assim como eu já falei no vídeo de respondendo haters, os haters, eu estou usando um exemplo de sabotadores de sonho, que são os haters. Esses haters, eles têm algum problema, alguma fase difícil na vida e eles querem descontar isso no primeiro que vê. E se essa pessoa estiver passando uma fase boa, então, se essa pessoa estiver feliz, então, quanto mais a pessoa estiver feliz, maior é a raiva deles, maior é a frustração deles. Tem pessoas que elas ficam mais tristes com a vitória de outra pessoa do que com a própria derrota. Tenho certeza que vocês já ouviram essa frase. Então, essas pessoas às vezes conseguem uma bênção e nem ligam. E é engraçado como existem pessoas ingratas. Gente, existe tanta gente doente, existe tanta gente que perdeu familiares, existe tantas pessoas em situações tão difíceis. E muitas vezes a gente tem saúde, tem o nosso teto, tem alimento, e tá achando ruim, tá achando que Deus não nos olha. Vamos dar valor, a gente precisa aprender a dar valor ao que a gente tem. Que aí a gente dando o valor que a gente tem, Deus vai poder saber que a gente que a gente tem gratidão. E aí ele vai colocar a gente em lugares cada vez mais altos. Então, e tem outros tipos de sabotadores de sonhos e muitos deles, eles estão muito perto da gente, como familiares, que você fala que você quer alguma coisa, que você quer trabalhar, fazer alguma coisa, que você quer fazer faculdade, e muitos riem de você ou dizem, esquece, isso não dá futuro, isso não dá dinheiro. Nem tudo é dinheiro. Tem pessoas que têm o sonho de estudar por estudar, igual a mim. Eu tinha o sonho de fazer faculdade pelo estudo, não pelo que eu ia ganhar depois. Então o sonho é esse, a gente tem que aprender a respeitar o sonho dos outros. Ou tem pessoas que têm sonhos que são considerados pequenos,
E aí os outros vão, jogam um balde de água fria e falam, você tem que sonhar direito. Gente, a gente precisa aprender a ter respeito pelos sonhos dos outros. Se as pessoas são felizes com pouco, elas são felizes e não é muito dinheiro, não é riqueza que vai trazer mais felicidade, tá bom? Então, um dos sabotadores de sonhos são os haters, pra quem tem canal, né? Pra quem não tem canal, são essas pessoas que não nos conhecem e mesmo assim querem dizer que a gente não vai conseguir alguma coisa. Os sabotadores de sonhos também podem estar na família, como eu falei, que são pessoas próximas. E eu acho que as pessoas próximas são os piores sabotadores de sonho, porque são pessoas que a gente leva em consideração a opinião. Eu, graças a Deus, os sonhos que eu tive, eu sempre fui apoiada, que eu me lembre, porque eu já tive muito sonho. Sempre fui apoiada pela minha família, a minha faculdade, sempre fui muito apoiada quando eu fiz minha faculdade. Agora no sonho de ser cantora, minha mãe tá me apoiando muito, me apoiando muito. Tudo ela quer me ajudar. Eu, às vezes, falo, não, mãe, não, deixa acontecer naturalmente. Porque ela, por ter... Não fiz a sobrancelha, que eu tô vendo. Porque ela, por ter essa visibilidade grande na internet, às vezes ela quer falar, não, Paty, eu vou te botar pra cantar não sei aonde. Eu falo, não, eu não gosto de misturar as coisas. Eu entendo que ela é minha mãe, então eu tenho que estar junto, sim. Mas, sei lá, não sei. Eu prefiro que as pessoas venham até a mim do que eu fique querendo me entrar na frente pra, sei lá, aparecer, não sei. Mas minha mãe me apoia demais. Ela fica falando, Paty, eu quero que você canta no meu aniversário. Se você não cantar, não vai ser a mesma coisa. Aí eu tô nessa de tô pensando. Falei, não, mãe, tô pensando. Não sei se eu vou cantar não. Mas tô pensando mesmo, gente. Tô pensando com carinho. E... Então, quando é da família... A gente costuma ouvir muito a opinião das pessoas da nossa família. E quando essas pessoas vêm e falam que não vai dar certo, não vai dar certo não. A gente começa a pensar realmente desse jeito, não vai dar certo. E aí os anos passam, o tempo passa e de repente a gente se vê mais velho e ainda não fez uma coisa que podia ter feito há muito tempo. Então, gente, não custa nada tentar, não custa nada. E você pode ser... o que você quiser, basta ter fé em Deus, treinar e buscar e suar a camisa, porque como essa moça falou no vídeo, como a Dani falou no vídeo, tudo é aprendível. Tudo é aprendível. Gente, acho que é aprendível, não sei. Tudo você pode aprender. Ou pelo menos a maioria, não sei se tudo, né? Porque eu não tô pensando em tudo que existe no universo. Mas a maioria das coisas dá sim para aprender, para melhorar, para aperfeiçoar. Então, gente, é isso que eu quero que vocês saibam. Não deixem de acreditar em vocês mesmos, porque os outros não acreditam. Quem sabe do seu potencial é você. Quem sabe do que você é capaz é você. E só você sabe onde você tem condições de chegar. E às vezes a gente chega até mais longe do que a gente pensava que poderia. Então não desistam dos seus sonhos. Parem de ouvir esses sabotadores de sonho. Ignorem. Deixem entrar por um ouvido e sair pelo outro. E quanto mais eles falarem que você não vai ser nada, mais aí que você tem que se esforçar mesmo pra provar pra você mesma, pra provar pra você, tipo assim, tá vendo? Eu não disse que eu conseguiria? Pronto, você provou pra você. E também pra provar pros outros que você consegue sim, que você é capaz sim. Isso tem que servir de combustível pra você ir cada vez mais longe, cada vez mais longe. Olha pro seu sonho e mais nada, e não olha pra mais ninguém, não olha pra mais nada. Se visualiza lá fazendo o que você quer fazer, tendo o que você quer ter. E minha filha, não olha pros lados não, vai firme, segue em frente. E agora eu lembrei de uma pergunta que já até foi pro ar, o Ruber Responde, de uma moça que falou que a tia dela, acho que era mais ou menos isso, não lembro muito agora da história. Tudo que ela ia fazer, a tia até sabotava ela, até dava conselho errado pra ela fazer coisa errada, ou ficava muito feliz quando via que ela tava com problemas, que ela tava ruim. Ficava até com raiva quando ela tava feliz. E uma coisa, gente, que eu comecei a adotar pra minha vida que deu muito certo, tem dado muito certo nesses últimos anos, é assim, ó. O inimigo, ele te ataca aonde te atinge. O inimigo, ele vai sempre na sua ferida. Ele vai sempre no seu ponto fraco. Ele vai sempre onde seu calo aperta. Então,
Quando você tiver algum problema na sua vida, não divide com as pessoas estranhas, não divide com as pessoas, com os parentes, não divide com todo mundo o seu problema. Seu problema tem que ser resolvido entre você e Deus. Se você teve um problema, por exemplo, teve uma discussão com seu esposo, não vai chorar no ouvido, no colo de alguém, de outras pessoas. Não vai chorar com Deus. Conta pra Deus o seu problema. Nossa, se eu soubesse tanta coisa na minha vida que eu passei, se eu pensasse do jeito que eu penso hoje, muita coisa não teria passado. Mas aí eu entro em outra coisa que eu acredito também. Eu acredito que Deus permite a gente passar. Ele permite por quê? Porque a escolha foi nossa. Então a gente paga pelas nossas escolhas. Mas Deus, ele permite, porque isso tudo que a gente passa de bom e de ruim, que vai nos preparar para receber a bênção. Porque muitas vezes a gente não recebe a bênção porque não está preparado. Às vezes a gente busca a hora, não sei o que, tá andando reto e a bênção não chega. O que está acontecendo? Não é o tempo de Deus, você não está preparado. Então, gente, até esqueci o que eu ia falar aquela hora. O inimigo só vai onde te atinge. Se ele perceber que isso não te atinge mais, ele não vai mais te pegar naquela área. Então, se ele percebe que toda vez que seu marido... Vou usar outro exemplo. Se ele percebe que toda vez que a sua vizinha te afronta, você cai, você briga, você fica magoado, você fica chateado, ele vai continuar fazendo a sua vizinha te atentar. Agora, no dia que você passar por cima disso, não se irrita mais, que isso não te fizer mais nem nada, não feder nem cheirar, aí isso vai parar, porque o inimigo vai perceber que ele não te atinge mais nisso. E isso é uma coisa que eu comecei a adotar há alguns meses e está funcionando mesmo. Coisas que me atingiam há uns meses, há umas semanas atrás, não me atingem mais. Isso é muito bom, porque de repente uma coisa que você antes pensava que está dando errado na sua vida, depois você começa a pensar que é só uma coisa que é uma opinião de alguém, que não tem nada a ver com a sua vida, que você não é pior por causa disso, por causa dessa opinião. E é muito bom, gente. Então vê qual área que você está sendo testado, vê qual área que você está saindo do sério. E tenta fazer isso não te afetar mais. Tenta fazer isso não te afetar mais. Pede a Deus ajuda, ora a Deus que ele vai te ajudar. E, gente, esse é o meu recado. Já me prolonguei bastante. Já falei bastante pra quem tá com a garganta horrível. E eu quero que vocês saibam que eu tô aqui firme e forte, aqui no canal Clarear, firme e forte. Tô falando alto, gente, porque o áudio tem ficado muito baixo mesmo. Não sei se é o celular, enfim. Firme e forte. Não é qualquer fofoquinha, qualquer invençãozinha, porque histórias de invenção parece que vão surgir pro resto da vida. Mas eu não vou mais me abalar com isso. Eu não me abalo com isso. Então eu peço a vocês também que façam assim. Que não se importem com esses sabotadores de sonho. Sigam seu sonho. Mostra pra eles que eles estavam errados. E mesmo que a opinião deles continue a mesma sobre você, pelo menos você vai estar lá no topo. E eles vão estar assim. Nem conseguiram derrubar a sua vida e nem conseguiram levantar a deles. Isso que é triste. Tá bom, gente? Um beijo pra vocês. Eu amo todos vocês e todas vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. Beijo.